Jorge Jesus foi hoje apresentado como o novo selecionador nacional. Falou também das questões do meio-campo, dizendo que Portugal, neste Mundial, até tinha 3 dos melhores jogadores do mundo, mas que não é por isso que o meio-campo pode funcionar, até porque nos clubes as dinâmicas são diferentes. Pedro, tentámos aqui fazer um exercício antes do intervalo sobre que meio-campo pode escolher Jorge Jesus, sabendo que, por exemplo, vimos Martínez apostar em Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes. Um deles terá necessariamente de perder o lugar se olharmos para aquilo que é o modelo mais usado por Jorge Jesus? Eu não olho para as coisas assim. Eu acho que numa dinâmica de 4-4-2 fica difícil até por uma dupla Vitinha-João Neves. E, portanto, não sei se é o 4-4-2 puro, como jogava no Al Nassr, com 2 alas. Acho que não pode ter 2 alas daquela natureza, eminentemente ofensivos, porque ganhava quase todos os jogos na Liga Saudita. Pronto, isto mas é um tema interessante, porque que ele toca no ponto, não é tanto se joga o Vitinha ou o Neves, ou seja quem for, que é as dinâmicas dos clubes, porque nós temos essa mania, somos os melhores do mundo, mas depois é preciso provar quando chegam à seleção, e não têm provado, que são os melhores do mundo. Eu ando a bater nesta tecla há anos, não têm provado isso, quando chegam à seleção não provam isso, e não foi agora. Esse é o problema do selecionador. É só do selecionador. Se nós continuamos a sacudir a água do capote sempre para os jogadores, está tudo certo, eu respeito essa opinião. Não é sacudir a água do capote. Mas os jogadores nunca são culpados de nada, são sempre os treinadores. Chame-se eles que daqui a 6 meses falamos sobre o Jorge Jesus. A culpa não morre solteiro, mas os jogadores não podem ser. Os jogadores não podem ser inibidos de responsabilidades. Mas que coisa é esta? Agora é só o treinador porque põe este ou aquele. Como ele disse e bem, enfatizou várias vezes. Joga quem jogar daqueles 26, são todos bons, os egos estão todos lá em cima, são todos bons e, portanto, joga quem jogar. Não é difícil. Agora, nós temos a mania, e eu respeito a opinião contra, temos a mania, como joga bem no PSG, aquilo é uma máquina, não se pode tocar. Ponto. Como joga bem no United, melhor jogador da Premier League, não se pode tocar ali. E pronto, e o resto que se... Não é assim. Existiram mais intocáveis. Não há coisas assim. Não há coisas assim. Não estou a falar de intocáveis. Estou a falar de dinâmicas e de associações até entre eles. Ele prefere isto que ouvi hoje de Jorge Jesus, que é criar uma dinâmica dele. Uma dinâmica da seleção, uma coisa que o Bernardo, que o Bernardo disse no final do jogo, da identidade, o Ruben disse de uma identidade que não há na seleção portuguesa, que imagina, isto da Espanha. A Espanha já é assim há 15 anos, este de Cruyff. Mas nós não podemos ter um jogador a jogar mal, ou 2 ou 3, e há jogadores que jogam mal e continuam a jogar. Há outros que estão assim e saem. Mas quem? E mais, e há um jogar mas quem é que saiu, que é mau. A mesma equipa? Espera, e há um jogar que é mau. Há um jogar que é mau e há um selecionador que chega ao final e diz que nós jogámos bem. Que orgulho que eu tenho nesta seleção que joga muito bem. O único que saiu foi o Bernardo. E o quê? A equipa, o resto foi sempre a mesma equipa em 5 jogos. Mas não durante o jogo, as substituições. Não consegue as substituições. Há jogadores que continuam a jogar sem performance. Mas desculpa, se o selecionador não consegue montar a dinâmica e articular os futebolistas para jogarem como jogavam no PSG, de quem impossível, porque isso é impossível. Mas quem é a responsabilidade? Porque isso é enganar as pessoas. Mas espera lá só um segundo. E aquilo não é com Dembélé do Eibar lá na frente. Mas desculpa lá, certo. Mas essa era a responsabilidade do selecionador. Era montar uma dinâmica. Era do PSG. São 3 fraquinhos na seleção. Era responsável do PSG. Não. Agora é outra coisa. Os nossos jogam na terceira divisão, são fraquinhos. Muito bem, vamos avançar, como dizia há pouco também, já o tema seleção é de facto animado e vamos ter a oportunidade, até porque vamos sempre acompanhar e quando Jorge Jesus fizer o primeiro 11, tenho a certeza que vamos ter mais uma conversa. A convocatória. A primeira convocatória, antes do 11, exato. Não vai ser mas vamos avançar com o Benfica, que está na corrida por João Palhinha. Segundo foi possível apurar, o Clube da Luz está interessado no médio, que fez ontem 31 anos e já iniciou contactos com o Bayern de Munique. Segundo o jornal Record, Marco Silva gosta muito de João Palhinha, gostava muito de voltar a contar com o jogador que treinou de 2022 a 2024 no Fulham. O Benfica tem a concorrência do Milan, de Ruben Amorim, mas acredita que tem argumentos para convencer Palhinha. Desde logo a vontade do jogador em voltar a Portugal para estar mais próximo da família. No entanto, o Milan pode ter vantagem nas questões financeiras, é que Palhinha recebe cerca de 9 milhões e meio de euros por ano. Ontem o Pedro Sousa, no Record na Hora, revelou que, além do Milan e do Benfica, há mais clubes europeus interessados em João Palhinha. Mário, como é que o Benfica poderá convencer João Palhinha? Olha, não sei se será com mais dinheiro ou não. Ponto prévio, eu acho que Palhinha não deve nada ao Sporting, nem o Sporting deve nada à Palhinha. É preciso não esquecer, eu lembro-me, e vocês também, para os anos que andam nisto, Palhinha nem sempre foi bem amado no Sporting. Chegou a ser um mal amado. Por isso é que sai depois para Braga e o Ruben Amorim recupera-o.
Não recupera. Não, depois teve que ficar com ele. Sim. O Ruben Amorim Ah, quis e a dispensá-lo verdade- quando ele veio de Braga. E a verdade é que é um jogador que atualmente vale 51 milhões de euros, foi quanto o Bayern Munique pagou por ele. A questão do Benfica, portanto, isto ponto prévio para dizer o quê? Palhinha não deve nada ao Sporting. E, portanto, se o projeto do Benfica for um projeto melhor, um treinador que lhe dá mais confiança, Porquê é que tu estás ou a que lhe chamar dá o mais Sporting para a garantias... conversa? Não, estou só a dizer porque às vezes há aqui a questão de Palhinha ter um passado do Sporting e voltar ao Sporting Agora ia dizer a uma uma coisa que não casa se que pode era dizer em televisão. conhecida, Diz, a ser capitão de equipa. E, portanto, Dizer uma coisa que não se pode quando eu dizer em digo televisão. que provavelmente haverá adeptos que vão ficar muito chateados do Sporting se ele viesse para o Benfica, mas isto ninguém deve nada a ninguém. E é isso que fica claro. Depois, o que- Benfica temos que acabar com essa não foi ideia, só o pá. Ruben Amorim, lembravam-me também da Regi. Jorge Jesus também disse que Palhinha, num jogo importante, levou o guião errado. Não é? André, Também, mas Jorge isso Jesus num faz dia parte, era treinador então, do Benfica e no mas dia a isso- seguir era treinador do Sporting. Isso também é outra verdade. E, portanto, eu nisso aí, que é que o Jesus no disse? futebol, cada um é pago. Palhinha tinha Depois de um levado o guião clássico que o João errado. Palhinha tinha levado o guião errado. Culpou o João Palhinha é verdade, é verdade. taticamente, pelo que falhou taticamente na A questão é que nós falávamos do Palhinha, agora estamos a falar do tal Palhinha dos 51 milhões de euros, que é aquele que vale, é os 9 milhões de euros por ano que está a ganhar. E, portanto, se o Benfica o quiser convencer, Marco Silva trabalhando com ele pode ter aqui um peso. Sinceramente, custa-me a crer que Palhinha também, de certa forma, desvincular-se desta forma de Sporting, afastar-se, ir para um clube rival, não sei se será bem assim. Portanto, acho que vai Exatamente como o João continuar Mário. O fora. João Mário também. O João Mário é outro? Sim, mas eu Mário. entendo isso, eu entendo. Mário, Aquilo que eu estou a dizer é... Mário, estamos a pré-história, Mário. Ninguém deve Mas nada porquê a é que em ninguém. Portugal não se podem transferir jogadores do Benfica para o Sporting e vice-versa? E nem é do Benfica para o Sporting, é do podem. Bayern para o Benfica. Exato, mas E porquê? podem. Porquê? E por isso é que eu comecei Por isso é que nós dizer estamos tão ninguém deve atrasados nada na a análise de ninguém. algumas questões. É pá, isso é que- desculpa lá. Não digas isso. Lá, por isso é que eu te digo. Não, eu gosto do que Mário, estou a ninguém- dizer. Ele está por isso é que eu aqui te com digo. esta retórica, parece Não. Nossa Eu Senhora. comecei por dizer ninguém deve O nada a Sporting não tem ninguém. o Palhinha O Sporting porque não deve quer, nada ao agarra no Palhinha. dinheiro e paga pelo O Sporting Palhinha. não deve nada ao Palhinha, nem o Palhinha deve ao Sporting. E por bem, isso, Mário. ao dizer isto, Palhinha pode escolher por onde quiser. Claro, então. Aquilo que eu acho é que não vai escolher o Benfica. E se Pronto, calhar isso vai é fazer tu- mais um ano ou dois Isso fora. é o teu pensamento, Isso ok? depois é Porquê, outra... Mário? Porquê que é a tua convicção? Que Para o não Benfica não deve perder a possibilidade de tentar contratar o Palhinha. Eu acho muito Sporting, bem. aquilo que, repara, estes números não são muito longe daqueles que o Sporting apresentou. Ok. A Palhinha. O Sporting não apresentou números ao Palhinha. Tá O bem, Sporting isso é- falou com o pai e com o irmão, Pois. que são os Isso- representantes dele. Isso é o quê? Não, espera lá, se me deixasse Isso é o acabar, quê? estou-te a dar a informação. O Sporting falou ao pai e ao irmão. Não era papel timbrado. Pronto, então não vale a pena continuar. Não mandaram SMS. Tens mais informação? Conta Não, lá. o que eu estou-te a dizer é... Como é que foi? Conta lá. Tu podes falar à vontade. O Sporting informou-se da possibilidade de contratar Palhinha. Certo. Fez alguma Não é? proposta? E sabe. Não, se calhar achou bem. que era Fez ou não demasiado. fez? Se calhar não é os 25 que o Não, Benfica está a Mário, não pedir tem nada a agora. ver com isso. Tem a ver E com o ordenado, o pai e o irmão comunicaram, ou o pai ou o irmão comunicaram ao responsável do Sporting que ele ia esperar pelo Tottenham. E foi nesse dia que o Sporting avançou para o Altimira. E ele estava à espera e depois ficou com as calças na mão, porque eles gastaram 200 milhões de euros em 2 médios. Se o Sporting ia avançar, sim, ia avançar. Sabia quanto que o Bayern queria? Sim, 25 milhões de euros. A cláusula era 30, eles estão na disposição de 25. Ontem, disse aqui no Record na hora, era contigo, estavas aqui, estava autorizado por ele a dizer que tinha 7 propostas recebidas nas últimas 48 horas. Portanto, agora 72. 4 clubes da Premier League, 2 clubes de Itália e 1 clube da La Liga. Ele ontem passou o dia de anos em alto mar. Eu creio que ele tem que chegar a acordo com o Bayern. O Benfica é o 8º clube. Sim, o Benfica está interessado. Sim, o Benfica está decidido a fazer um esforço. Agora, as contas têm que ser feitas. Acho que desportivamente é inatacável a contratação do Palhinha por qualquer equipa portuguesa. Na minha opinião, mas eu respeito mais uma vez qualquer outra opinião. Acho que joga de caras em qualquer 11, acho eu, mas... Sim, não, também não tenho dúvidas. Pronto, mas Também não tenho. é só a minha opinião. Agora, o Benfica também tem que olhar para a questão financeira. Ele ganha 9, que são 4,5 limpos. Imaginemos que o Benfica está na disposição de abrir a janela e de pagar o mesmo que pagava o Otamendi. 6. Ele já tem que fazer um grande desconto, mesmo fazendo um contrato maior que 2 anos que tem com o Bayern de Munique. Imaginemos que é de 4 anos. 6 vezes 4, 24. 24 milhões em 4 anos. Mais 20 ou 25 da transferência, estamos a falar de 50 milhões de euros. Está o Benfica disponível para fazer isso? Essas é que é as contas que devem ser feitas. Desportivamente é inatacável. E também estava autorizado, como ontem disse, estavas aqui, que há 25 a 30% de possibilidades de ser jogador do Benfica. Mário.
para concluir, mas não acreditas que não quer, sim, achas que não quer quebrar a ligação ao Sporting, é isso? Acho que sim, e portanto... Olha, vou dizer assim, tu gostas dessas coisas que és muito observador. Acho que vai continuar mais um ano no estrangeiro. Aqui há umas semanas, eu também estou, por isso é que falei em 25%, 30%. Aqui há umas semanas, ele houve um post qualquer do Sporting e que ele pôs lá um coração verde. Ontem, pôs uma fotografia com os filhos, ou hoje, e um coração já era vermelho. Mudou de cor de um dia para o outro. Mas, Zé, ainda em relação a este, falamos de facto de o Benfica teria de dar ao Bayern Munique cerca de 20 milhões mais bónus, 25 milhões, um bolo de 25 milhões, diria, e depois há a questão do salário para João Palhinha. O Benfica tem gasto muito dinheiro nos últimos anos, é um facto, e não tem ganho os títulos que queria. Aqui nesta... Já agora, é cheia de verde, estás é o coração verde. O coração para descansar. Para descansar ali o Mário na sua análise. Está ali para validar aqui um bocado, dar força ao que o Mário estava a dizer, o coração aqui. Ainda era verde. Aqui ainda era verde. Mas que ele é sportinguista, não há dúvida nenhuma sobre isso. Mas só veio para o Sporting, creio que no segundo ano júnior do Sacavenense. Não é a formação Sporting total. Não é. O Benfica já fez uma abordagem junto do Bayern Munique para tentar contratar João Palhinha. O Pedro Sousa já aqui adiantou mais informações. Há muitos clubes interessados em João Palhinha, desde logo o Milan de Ruben Amorim, mas não só. Outros clubes também na Liga Inglesa, na Liga Espanhola e na Liga Italiana, além do Milan. E estávamos aqui a falar um pouco, Zé, antes do intervalo, eu estava a começar a formular a minha questão 25 milhões para a contratação, mais os encargos com um salário muito alto, justificam-se por um jogador com o perfil, mas também a idade de João Palhinha? André, sem olhar essas questões da matemática financeira, que eu percebo que é fundamental nos dias de hoje no futebol, aquilo que eu quero dizer de João Palhinha é o seguinte: mesmo aos 31 anos, é um fruto apetecido. O João Palhinha é um futebolista de uma qualidade superlativa e que, do meu ponto de vista, foi mais um dos vários disparados que o ex-selecionador de Portugal cometeu ao não o levar ao Campeonato do Mundo. Dito isto, percebo que o Benfica esteja na corrida. Não estou como o meu amigo Mário, que essa história de haver troca de Benfica para Sporting ou Sporting para Benfica, isso era acho que não há nada que justifique essa questão, porque se o Palhinha eventualmente for para o Benfica, não deixa de ser sportinguista, vai a ser profissional no Benfica e vai dar o máximo pela equipa. Agora, é realmente muito dinheiro, mas há uma coisa que para mim é importante, é que Marco Silva não é ter simpatia pessoal pelo cidadão, gosta de Palhinha porque o conhece daquilo que ele já fez nas equipas dele no Fulham e, portanto, agora, a questão para mim crucial é esta, sim, é muito dinheiro, são 40 e tal milhões de euros em 4 anos de contrato por aí, mas o que é que o Benfica vai fazer aos sedentários com que vai ficar no plantel se João Palhinha for contratado? O que é que vão fazer a barrena de cheia? Richard Rios, para mim, é uma equação neste momento. E, portanto, agora, se tu me disseres assim... Há informações... já foram reveladas também pelo Jornal Record, que o Benfica está à espera de propostas por Barrenetxe e até de Richard Rios. André, não está escolhida a hipótese. Pois, é isso que eu tinha a dizer. André, se tu me disseres assim, o Benfica tem em mente negociar o passe de Barrenetxe e o passe de Rios. E eu digo-te, adepto de futebol, então contratem o Palhinha. Ficam com o dinheiro para contratar a Palhinha. Prescindem de 2 futebolistas que, num determinado quadro, com todo o respeito pelos futebolistas, não têm lugar nesta ideia de jogo de Marco Silva, e o Benfica ganha um ativo espetacular em todos os aspectos. E, portanto, o passado dele ligado ao Sporting não interessa, o que interessa é o futuro, e se o futuro passa pelo Benfica... Agora, o Pedro acabou de dizer uma coisa, uma informação que eu ontem não vi os programas todos, que eu desconhecia, é que se há 4 clubes da Premier League metidos nesta tentativa de contratação, tem que ser um apelo muito grande da parte do Benfica para Palhinha vir para Portugal. E alguns deles Champions, nem o Milan nem o Benfica jogam Champions. Claro. Gonçalo, mas Marco Silva pode ser um fator que possa pender a balança para o lado do Benfica ou não? Pode, mas existem desejos que eu vejo como muito difíceis de serem concretizados. Mas faz sentido o Palhinha no Benfica? Sim, faz sentido, aliás. Essa parceria, quando o Marco Silva
foi buscar o Palhinha ao Sporting, existiu e deu frutos no Fulham. Foi o treinador que mais teve dele, mais rendeu com ele. Sim. E, portanto... E o Fulham ganhou a corrida ao outro clube inglês, que havia outro clube inglês que estava interessado. É normal. Creio que era o Tottenham logo nessa altura que o queria contratar e o Fulham ganhou a corrida. É normal que esse interesse surja, acho eu. É um grande futebolista, mas é difícil, é muito difícil. De facto, eu acho que o Palhinha jogaria sempre em qualquer um dos clubes grandes em Portugal. Aqui a ideia é tentar perceber e enquadrar de que forma é que isto se tornaria possível dentro daquilo que é a realidade. Este não é para rentabilizar, pois não? Este não é para rentabilizar. Este não é. E esse é talvez um dos handicaps na contratação. Esse pode ser um handicap, porque aqui depois, se tu gastas uma ficha num jogador como o Palhinha, depois vais ter que equilibrar, e este é sempre o meu ponto, noutros tantos. Porque senão, se tu funcionas sempre com rolhas, João Palhinha, os outros mais novos acabam por secar tudo à volta e, portanto, não tem espaço para entrar, não tem espaço para se desenvolver. Já está do Benfica vestido. Agora, já vi. Agora, seria interessante, sim, mas é muito, muito, muito difícil nesta fase. Muito bem, vamos avançar para outro nome que também está a dar muito que falar neste mercado de verão, e falamos de Francisco Trincão, que está na lista do City e do Tottenham. É uma informação do jornal Record. O internacional português mantém em cima da mesa a proposta do Al Ahly, da Arábia Saudita, que está na disposição de pagar 50 milhões de euros ao Sporting para o contratar. No entanto, o Record sabe que a saída de Trincão para um grande clube europeu ainda está em cima da mesa. De acordo com as nossas informações, o atacante suscita interesse por parte do City e do Tottenham. Ao que apuramos, o novo treinador do City, Enzo Maresca, é admirador das qualidades de Trincão. Por outro lado, o Tottenham também tem dinheiro para investir, mesmo depois de ter contratado Mateus Fernandes por 98 milhões de euros. E olha, com agrado a possibilidade de investir em Trincão. Havendo uma proposta do Al Ahly de 50 milhões, o Sporting apontará sempre para este valor se chegarem abordagens oficiais de outros clubes. Pedro, parece que afinal a Arábia não será o destino mais provável para Trincão? Não lo creio. Não sei como é que se diz isto em árabe. Vamos lá ver. Podes perguntar aos Jorge Jesus que ele tem. Os melhores aliados do Sporting é esta notícia. Claro. O Tottenham já vai em 260 milhões. Em 3 jogadores. 260 milhões. 2 médios centros, Tonali e Mateus, e mais um defesa central. São 260 milhões. E, portanto, parece que há lá um poço de petróleo. O City também e já ainda gastou querem algum o dinheiro. leão, e creio que é mais o leão do que outra coisa. Mas gostei dessa definição. O melhor amigo do Sporting foi esta notícia. Não, Não porque foi. Porque Claro. é valorizar quando está num processo negocial avançado. O que é que há aqui vasos comunicantes? O empresário é o Jorge Mendes. O Trincão e o Pote vão acabar por sair. O Trincão mais cedo, o Pote se calhar mais tarde, até ao final do mercado. Há uma proposta concreta do Al Ahly, onde o jogador vai ganhar muito dinheiro. E a proposta, se não convencer o Sporting, estará a convencer o Sporting. Outra coisa é o jogador dizer: eu não me importo ganhar menos de 5 ou 6 milhões por ano, mas quer jogar numa liga mais competitiva, como é a Premier League. Isto está no seu direito. Mas existe Mas proposta? o que é que ajuda ao Sporting? É que, se existir a proposta, tem que igualar a que vem da Arábia Saudita. Se isso vai acontecer, tenho muitas dúvidas. Parece-te, Gonçalo, que poderá, de alguma forma, aqui um City ou um Tottenham... Já agora, porque o Hugo Viana foi quem o contratou, deixa-me só dizer isto, para o Sporting, quando estava diretor desportivo do Sporting, ao Barcelona. Poderão aqui ter argumentos em termos desportivos? Tem de certeza para convencer Trincão, mas chegar também a números que convençam o Sporting? Dificilmente. Acho que o Trincão se poderia jogar àquele nível. Sim, o Trincão de hoje estaria habilitado para entrar no plantel, pelo menos. Se vai acontecer, acho difícil em função da idade e em função de, por exemplo, as contratações que o City está a fazer agora, tudo meninos. Pode vir uma outra truta, mas a maior parte é tudo meninos. A questão do Viana pode ser um facilitador. Jogam sim. com o Trincão esses meninos ou não? Não sei se jogam ou não jogam, mas é uma opção de gestão desportiva. É assim que as coisas acontem. O Al Ahly... Parece que o Trincão tem 36 anos, mas não. Tem 26 só. Só tem 26. Não tem. Mas percebi a coisa do sentido de... Há notícias que acabam por dar aqui espaço. Quando existe concorrência,
é sempre mais fácil. Quando tu afunilas a coisa só para um clube é mais difícil. Quando existe concorrência, acaba por valorizar do ponto de vista daquilo que é o valor real do ativo. Agora, se a coisa vai acontecer ou não, já percebi que não existem propostas formais. Portanto, se não existir uma proposta formal, se calhar nem sequer uma sondagem ainda, a porta... O Atlético de Madrid também não via até segunda-feira. Depois foi o que foi. Sim, Zé. é verdade. Em relação a estas... O Al-Ahly não tenho dúvidas que tem dinheiro para o Trincão. Todos têm, os três. Zé, Eu acho que acreditas que City e Tottenham possam chegar a este valor? vou dar a minha opinião Mas o como- valor é 45 por aí. como admirador do Francisco Trincão. Adorava que o Tottenham, como admirador do Francisco Trincão, adorava que o Tottenham ou o City se equiparassem na proposta do Al-Hilal. Al-Ahly, perdão. Com todo o respeito pelo Rui Pedro Brás, que não me levem a mal, ver um futebolista desta qualidade aos 26 anos e desterrado para a Arábia, espero não estar a ferir suscetibilidades. A visão que eu tenho da Arábia é completamente distinta da que têm outras pessoas. Ver o Trincão a jogar na Premier League e então se fosse no Manchester City... Ele já lá teve. Já jogou na Eu sei, mas esteve no Wolverhampton, que era um clube Não descer. que jogava para não descer a divisão. Jogar no grande futebol de Inglaterra, o Tottenham está-se a revitalizar. Acho uma loucura o que pagou para alguns futebolistas, contratou, mas eles têm dinheiro e acho muito bem. Agora, Teve perto da descida. quem? O Tottenham, pois teve. Muito bem. Mas o Mário, Tottenham é um- rapidamente sobre é um esta histórico do possibilidade. futebol Olha, inglês. eu muito sinceramente preferia ver Trincão na Premier League do que ver na Arábia Saudita. Mas percebo que se calhar está naquela fase da carreira de pensar que São 15 milhões fazer o por ano, percurso. como disse o Pedro Sousa bem. já 4 esteve no anos grande são clube. 60 milhões. Exatamente. Limpinho sem Estamos a osso. falar em muito dinheiro. Realmente é uma proposta muito grande. Mas eu Como diria acredito, Neves de Sousa, arranja também para mim. mas se houver o Tottenham pai. ou o Manchester City, se avançassem com os tais 50 milhões, pode ser pouco provável, eu acho que Trincão abdicava um pouco do salário para jogar mais um ano ou Também dois ao acho. mais alto nível. Estas propostas da Arábia Saudita são as mesmas agora do que vão ser daqui a 2 anos. Vão continuar Não a dar, sei. em termos de salário, vão continuar a dar e já vão não sei. continuar a Muito bem, pagar. mas